Aqui. Então, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Estamos aí de volta, né? Com alguma saudade já no coração, trazendo um abraço fraterno, né? Da nossa casa espírita, da casa de Eurípides Barçanufo. E o tema de hoje é um tema que trouxe, provavelmente, algumas pessoas aqui presentes hoje na casa espírita, né? A doutrina, como ela é consoladora, extremamente consoladora, né? É muito bom nós sermos espíritas, né? Tivemos agora, recentemente, o Dia dos Pais. Foi o primeiro Dia dos Pais que eu passei sem o meu. Ele retornou à pátria espiritual em abril. E para quem já se separou momentaneamente do seu ente querido, sabe que é complicado, né? O primeiro ano. Mesmo sendo espírita, conhecendo a vida espiritual, sabendo de onde a gente veio, para onde a gente vai voltar, fica aquela saudade, né? Mas não aquele desespero, né? Mas fica aquela saudade, principalmente no primeiro ano. E a página que eu fui consultar para o nosso culto do lar, que é sempre também aos domingos, pela manhã, foi capítulo 5, né? Bem-aventurados aflitos, e caiu exatamente no item 21, que é o tema do nosso estudo de hoje, perda de pessoas amadas. E também Kardec entra na temática da morte prematura, que não foi o caso lá de casa, né? Mas pode ter ocorrido com alguns de vocês aqui, uma perda de um ente querido, um filho, uma mãe, um irmão, e que a gente, por ignorância e até mesmo por imaturidade, vamos dizer assim, né? Porque Emmanuel sempre se refere a nós aqui da Terra, espíritos aqui da Terra, como crianças espirituais, né? E como crianças ainda em amadurecimento espiritual, no campo da moralidade, no campo da ética, dos valores, a gente tropeça, fala coisas que não deveria falar, pensa coisas que não deveria pensar, e a gente está no caminho certo, mas não está. Faz malcriação para o nosso Deus, nosso Pai Criador, como aquela criancinha pequenininha que faz biquinho, bate pezinho no chão. A gente é igual, pede nas preces coisas que, se fossem realizadas, nós estaríamos derrotados definitivamente. Ainda bem que muita coisa que a gente pede na prece não é atendida porque não seria para o nosso benefício. E como crianças espirituais, nós não entendemos, aí a gente faz beicinho, alguns até jogam impropérios contra Deus. Mas quando a gente começa a estudar mesmo a doutrina, quando essa fé raciocinada, sem dogmas algum, essa é a beleza da doutrina, né? A gente pode pegar qualquer obra de Kardec, das obras do Chico, do Divaldo, botar o dedo, questionar por que ele escreveu isso. Eu não concordo, tem todo o direito, mas vamos pesquisar, vamos estudar, principalmente em grupo, né? Por isso a importância da casa espírita, e essa não é diferente, de promover grupos de estudo das obras kardecianas em grupo, para que a gente possa dividir os conhecimentos. Alguns poderão dizer, poxa, mas eu posso estudar sozinho, eu quero estudar sozinho. Eu, às vezes, leio e estudo algumas coisas sozinho, mas sempre que eu não tenho dúvida, eu vou recorrer a alguém. Você pode estudar sozinho, mas o legal de estudar em grupo é que você, às vezes, estudando sozinho, não compreende uma determinada passagem, não interpreta como deveria interpretar corretamente aquela passagem das obras de Kardec, e aí você vai introjetar, até de forma definitiva, aquele erro no teu pensamento, e você vai achar que aquilo é uma verdade, e vai levar para o resto da vida. Estudando em grupo, um colega do lado vai dizer, não, mas não é bem isso não. O que você está pensando, eu estou até entendendo o que você está falando, mas não é bem assim. Veja por essa ótica, por esse lado. Aí a nossa cabeça vai abrindo. Daí a importância de estudar em grupo. E dividir também o teu conhecimento com o irmão, com o companheiro do lado, né? Senão seria muita
Muito egoísmo da nossa parte, né? Mas, voltando lá do início, muitos de nós chegamos aqui através do problema da dor, da perda, entre aspas, de um ente querido, porque a Kardec fala da perda de pessoas amadas, mas lá na frente ele vai mostrar que ninguém perdeu ninguém. É até um engano aqui, você interpretar do pé da letra. Ninguém perde ninguém. Eles simplesmente retornaram à verdadeira vida, que é a vida espiritual. E é isso que a doutrina traz de consolação. É essa consolação da doutrina espírita, a partir do momento que ela matou a morte, mostrando que a morte não existe, a verdadeira vida não é essa aqui da terra, graças a Deus. A verdadeira vida é a vida da pátria espiritual. E para lá nós iremos retornar. Essa é uma lei divina. Faz parte de um determinismo divino, que se existe determinismo, um deles é esse. A partir do momento que você nasceu na Terra, vai desencarnar um dia. E nós retornaremos à pátria espiritual, reencontraremos as famílias amorosas de hoje e do passado, a família espiritual, que não é só de hoje, e a das outras encarnações. E os outros entes queridos que amamos no passado, como é que eles estão? Muitos nos protegendo, amparando, estando aqui ao nosso lado. Hoje a gente não tem nem ideia de quem seja, mas assim que a memória espiritual retoma, recobra todo o seu potencial, assim que a gente vai se desligando do corpo físico, do corpo somático, e chegando definitivamente à pátria espiritual, a gente vai recobrando essa memória do espírito. E as coisas começam a chegar devagarzinho. Dizem alguns que é como se fosse um filme que a gente começa por essa vida, né? Começa por essa vida, passando o filme de trás para frente, ou de hoje para o passado, né? Mas de uma forma extremamente veloz. Mas o espírito percebe tudo, pega tudo. E aí a gente, aos pouquinhos, de acordo com o nosso merecimento, a gente vai despertando. A mensagem que recebemos da casa de Eurípides é que o meu pai ainda está adormecido. E precisa ficar um pouquinho, sim, porque a gente sabia como é que ele era. Então, de acordo com o padrão espiritual, vibratório de cada um, esse adormecimento vai acontecer. Até o momento que a gente vai despertar, sempre ao lado de alguém que a gente vai recordar com carinho, um amigo, uma pessoa da família, geralmente uma mãe, uma tia, uma avó, sempre cercado de pessoas amigas. E certa vez, assistindo uma palestra do Divaldo, ele repetiu isso numa outra que ele fez numa rádio que a gente agora pode sintonizar na internet, né? Vocês agora poderão ter a oportunidade de escolher várias rádios espíritas pela internet, pelo YouTube, né? Palestras, né? Palestras belíssimas. Antes, há pouco tempo atrás, a gente ficava confinado às palestras da nossa casa espírita, né? Hoje a gente, pela oportunidade da rede, da web, a gente está tendo a oportunidade de conhecer tanta gente boa na doutrina, quantas pessoas boas que falam bem da doutrina, perfeitos oradores, palestrantes, gente nova, garotada nova, que é essa garotada do terceiro milênio que está chegando, falando com propriedade. Não é mais só Haroldo Dutra, Roçando, essa turma não. É uma garotada de 20, 25 anos, que está chegando aí, trazendo, né, aquele espírito de um planeta novo, de regeneração, de um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, a gente está tendo muito prazer de sintonizar essas rádios, essas TVs também, né, da YouTube, e vendo coisas maravilhosas, talentos, e eles estão chegando. E muitos deles já estão na sua casa, né, como filhos, sobrinhos, netos, né, já chegaram, prontinho para aparecer. Basta lembrar que Emmanuel
deve ser hoje um adolescente, né, com seus 20 anos, como eu sempre falo aí, daqui a pouco está despontando aí, usando o próprio material, o material que ele enviou por antecedência, através do lápis do Chico. Em breve ele vai estar aí também, e está nessa faixa aí, de 20 anos, vai despontar aí. E junto com ele outros que vieram na mesma época. E por isso o estudo é primordial. Para a doutrina ser realmente consoladora dentro do nosso coração, nós temos que entender, temos que estudar, temos que pesquisar. Por isso, não é por acaso que a doutrina é considerada a doutrina do livro. E vem mais uma bienal aí, e novamente, talvez pela 4ª vez consecutiva, porque nas 3 vezes primeira não foi diferente, pela 4ª vez consecutiva, será com certeza a doutrina que mais vai vender livros na Bienal. Nas 3 primeiras que houve aqui no Rio Centro, dos 5 estandes que mais venderam livros, 3 eram espiritualistas, sendo 2 espíritas, a da FEB e do Leon Denis. Foram as editoras que mais venderam livros. Então, o livro espírita vende, e vende mesmo. Vende bastante. Aí que entra a hora da nossa posição doutrinária, dentro da pureza doutrinária, também separar o joio do trigo. Porque está saindo muita coisa aí que não precisava existir. Cá para nós, hein, pessoal? Muita coisa aí que não estava na hora, não precisava, não está agregando nada. Gente, vamos falar a verdade, a gente nem leu direito as obras de Kardec. Ainda tem a Revista Espírita aí, 13 volumes aí, para quem não esqueceu, tem a Revista Espírita. E ainda tem as obras do Chico. Certa vez o Haroldo falou, não sei se ele falou brincando ou falou brincando sério, que para estudar as obras do André Luiz, séria, de forma séria, a gente vai levar 200 anos. Só André Luiz. E as obras de Kardec são tão importantes, e Kardec já dizia, né, lá em Obras Póstumas, né, nada está definitivo. Ainda vai vir coisa boa aí, né? Claro que vai. Quando a gente entrar num planeta de regeneração, claro que mais informações vão chegar, porque aquela criança espiritual está crescendo. E já está na hora, já está mais amadurecida para receber mais informações da pátria espiritual. Então a gente vai aprender muito ainda, muito, muito mesmo. A gente não sabe nada. Então, quando a gente entra na área do perispírito, na área do fluido cósmico, a gente percebe que não sabe nada, né? E André Luiz tenta nos ajudar com o livro Ação e Reação, no mundo maior, né? Mecanismos da mediunidade, aí, às vezes até piora, né? Porque lendo aquele livro, puxa vida, dá um medo na gente, né? Então a gente tem que estudar mais, se qualificar mais. A doutrina não está com a bibliografia definitiva, muita coisa vai chegar, inclusive na área da perda das pessoas amadas. Mas para o que a gente já tem, é suficiente. Então a gente comentou aqui no início que muitos chegaram à casa espírita, talvez por essa dor, por acreditar que perdeu alguém querido. E chega a casa, é consolado, quando a casa espírita, através das palestras, dos estudos, prova, porque nós aqui não só jogamos palavras para fora, lemos, estudamos, temos a razão aliada à nossa fé, o bom senso aliado a essa razão, e por lógica, ou bom senso, chegamos à certeza. Isso é uma certeza que o espírita tem, que a morte não existe. A perda, entre aspas, é temporária. O que são 30, 50, 80 anos para a imortalidade da alma? Não significa nada. Em breve estaremos todos juntos. E quando nós lamentamos aquela criatura que desencarna para a gente de forma injusta, porque só tinha 20 anos.
Aí a gente pega as obras do século XIX, meados do século XIX. Atualíssima, atualíssima. Kardec nunca esteve tão atual como está agora. No momento em que o planeta está passando por uma transição, uma dificuldade realmente no campo da moral, dos valores, entrando nas brechas da violência, do terrorismo, dos assassinatos. Então ela explica isso tudo, o porquê disso tudo. E logo aqui no início do item 21, lá do capítulo 5, que é o capítulo, na minha compreensão, mais belo do Evangelho, que faz parte das bem-aventuranças, mas trata apenas dos aflitos, e foi o capítulo que atraiu também o nosso querido mentor Eurípides para a doutrina, porque era uma dúvida que ele sempre tinha, desde que era coroinha da igreja, lá da matriz de Sacramento, e os padres não sabiam responder, os amigos não sabiam responder. Por que era bem-aventurado o aflito? Se ele já vive desesperado, vive na miséria, vive na doença, na dor, do sofrimento, por que ele era bem-aventurado? E aí o pessoal não sabia responder, aquilo que estava no Evangelho, na Bíblia, no Novo Testamento, não respondia a ele, e os padres saíam sempre com aquela desculpa, né? Isso faz parte dos mistérios, né? Faz parte dos mistérios da igreja, da Santíssima Trindade, aquele negócio todo. E ia fugindo, né? Até que cai à mão uma obra espírita, que era de Leon Denis, e depois ele entra nas obras de Kardec, e aí parece que a cortina se levanta, né? E aí ele entra definitivamente na compreensão de toda a obra kardeciana. O mesmo acontece com esse que nós comemoramos no mês de agosto, né? O médico dos pobres, o Kardec brasileiro, o 13º apóstolo, como alguns chamam, que é o nosso querido Bezerra de Menezes. Também. E muitos pensam que foi rapidinho, né? Ele apenas leu o Livro dos Espíritos, dado pelo seu amigo Travassos, foi o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos, era amigo pessoal de Bezerra, naquela famosa viagem de trem, né? Da cidade até Tijuca, onde ele morava na época. Recebe o livro, folheia e comenta aquela frase que ficou marcada nos anais espíritas, né? Mas eu já conheço isso. Eu sei isso aqui. E muitos de vocês, ao lerem pela primeira vez o Evangelho ou o Livro dos Espíritos, também comentaram isso intimamente. Mas isso aqui eu já sei. Da onde eu sei isso? Como é que eu sei isso aqui? Porque ninguém chega a uma casa espírita por acaso, pessoal. Nem que seja pela dor, se foi o caso de alguns aqui, pela perda de um ente querido. Mas ninguém chega por acaso a uma casa espírita. Isso está no nosso planejamento reencarnatório. Principalmente quando se torna tarefeiro de uma casa espírita. Médium, evangelizador. Dizem que quando não tem nada para fazer, vira presidente, né, da casa espírita. Ou diretor. Né? Mas esses são os mais endividados, viu? A gente sabe disso, né? Somos os maiores endividados aí. E médio, então, né? Médio, então, é um negócio sério. É um negócio muito sério. E sempre estudando, né? Sempre tem que estar estudando. Antenado, tomando conta com as armadilhas, né? O orar e vigiar tem que ser constante, diário na vida desses grandes trabalhadores da seara espírita. Pergunta isso para o Divaldo, pergunta isso lá para o Chico, como é que era a vida deles. Né? Para começar, não tinha vida social. Né? Esses grandes ícones da doutrina não tinham vida social. Claro que nós não somos nenhum Chico, né? Nenhum Bezerra, nenhum Eurípides. Mas está na hora da gente começar a mudar o nosso pensamento, né?
a fazer aquela chamada transformação íntima. É isso que a casa espírita propõe. Não é só chegar e dizer aqui, olha, a morte não existe, não. Ela propõe, com isso, uma mudança dentro do nosso pensamento, daquele homem velho que insiste em nos perseguir há várias encarnações, né? Então, lendo e estudando a doutrina, a gente vai começar a entender algumas coisas que para nós, lá atrás, era castigo de Deus. Mas não é. É uma bênção. Como é que uma pessoa vai agradecer a Deus pela doença que tem, pelo câncer que está destruindo o seu corpo já em estágio terminal? Como é que uma criatura vai agradecer a Deus pelos infortúnios, pela perda dos valores materiais? Ah, gente, é só a doutrina espírita, através de uma palavrinha que tem que ser também muito estudada, que se chama reencarnação, é que a gente vai entender isso tudo. É que através desta ferramenta nos é dada a oportunidade da gente se transformar realmente. É isso que a casa espírita promove, é isso que ela dá para você, a oportunidade da reflexão, porque milagre aqui não vai ter. E quem veio pensando que vai sair curado de um determinado problema e que os seus problemas irão se resolver assim por um passe que vocês vão tomar daqui a pouco, ou por uma água fluidificada que vão tomar daqui a pouco, não é por aí. Ah, mas ajuda? Claro que ajuda. Claro que ajuda. Recarrega a sua bateria, as suas energias, para que você dê o primeiro passo para essa mudança de sintonia mental. É isso que a casa vai te oferecer. Poderá ter dificuldades com isso? Poderá, porque os irmãozinhos infelizes não querem o teu sucesso, não querem essa tua reviravolta, essa quebra de paradigma, não quer mesmo. E vai fazer de tudo para você tropeçar. Muitos companheiros nem chegaram à casa espírita hoje, nem puderam chegar. Foram simplesmente impedidos de chegar por acontecimentos brilhantemente arquitetados, alguns minutos antes de saírem de casa para chegar aqui. Alguns companheiros da seara espírita estão abandonando a doutrina espírita. Não é a casa espírita, a doutrina espírita, porque estão caindo nas armadilhas desses companheiros que desejam ardentemente que o movimento espírita simplesmente se desmorone. Fechamento de casas espíritas. Só em Jacarepaguá 3 já fecharam. Motivo maior, quando a gente pega a lupa e vai observar, pelo menos uma coincidência entre as 3. Nenhuma delas tinha movimento de jovens, de mocidade, de evangelização. Esse é o futuro da casa espírita. Se você não cuidar da tua plantinha, essa árvore não vai crescer. Como eles não conseguem derrubar uma casa espírita, como é que eles vão fazer? Derrubando cada um de nós. Provocando melindres, discussões, desavenças, brigas, até sair da casa espírita e do movimento espírita. E todo conhecimento angariado, como é que fica? A responsabilidade, porque nós fizemos um planejamento reencarnatório, e como eu falei, ninguém chega a uma casa espírita por acaso. Cada um aqui sabe a sua responsabilidade. Eu sei a minha, está muito bem clara. E todo mundo aqui sabe, intimamente sabe. Já repararam que quase a gente não agradece a casa por tudo que nós já recebemos? Dificilmente alguém ora no seu culto do lar agradecendo a casa espírita por tudo que ela nos deu. Parem um pouquinho e reflitam como eram vocês, nós,
antes de chegar a uma casa espírita. Como nós éramos antes e depois que chegamos numa casa espírita. Casa de consolação. E que temos que dar as mãos, pessoal. É o momento da união, dos espíritas se unirem, parar de brigar, discussões bobas, com temáticas tolas. Está na hora de se amar mais, pessoal. A gente tem que ser mais esperto do que esses irmãozinhos aí, chamados obsessores, que são inteligentíssimos. Temos que ser mais espertos que eles. Então, em toda a época da história da humanidade, o homem sempre se perguntou, mas aquela criatura era tão boa, como é que Deus permite que ela vá com 18, 15, 20 anos? Tem até um trecho que vocês deverão estudar aqui na semana que vem, ou não sei, né? Não sei como é que está a programação, mas no Evangelho é o item 22, se fosse um homem de bem, teria morrido. Se fosse um homem mau, não, ele vai levar 10 tiros e vai continuar vivo aí. Mas se fosse um homem de bem, uma bala de raspão já ia matar aquele indivíduo. Por que ele foi embora cedo? E Kardec também questionava isso, porque é uma coisa que o homem sempre se perguntou, desde que vive na face da Terra. As mortes prematuras. E aí, os espíritos amigos, nesse caso em especial, foi o Samson, um membro da Sociedade Espírita, que lá também no livro Céu e Inferno, ele dá uma mensagem maravilhosa, né? Porque Samson, ele fazia nas suas preces e comentava com o pessoal da Sociedade o seu desejo que, assim que ele desencarnasse, imediatamente, antes de ser sepultado, ele queria dar o seu testemunho de como ele estava em espírito, e para que o pessoal da Sociedade, que na hora estavam montando o livro Céu e Inferno, respondesse a tudo aquilo que eles desejassem saber da pátria espiritual. Não completou 2 dias. Aliás, o enterro foi feito 2 dias depois do seu desencarne. Eu acho que ele desencarnou dia 21 de abril, dia 23 ia ser o seu enterro. 8 horas depois, ele já estava inteirinho, recobrou a memória, estava em perfeitas condições, e a Sociedade então fez a evocação 1 dia depois, e ele respondeu tudo aquilo que vocês vão encontrar no livro Céu e Inferno. O primeiro espírito que se manifesta como espírito feliz é o Messias Samson, membro da Sociedade, um espírito de bem, e que fala como ele chegou, como ele está, como é a realidade do mundo espiritual. Todas aquelas perguntas que gostaríamos de fazer, o pessoal da Sociedade fez. Parte 2ª do livro Céu e Inferno, primeiro espírito a se manifestar, Messias Samson. E é ele que traz aqui para a gente o porquê de não ficarmos desesperados perante a morte. E ele, de uma maneira firme, mas objetiva e verdadeira, fala para a gente assim: crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embraqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura, a morte é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Então a gente não sabe a programação reencarnatória de ninguém. Para a gente, acha que foi cedo. Para o espírito, que não cometeu, claro, né, nenhuma atitude desvairada, nenhum excesso para não provocar o suicídio indireto, como na dependência química, na gula, como também tudo que você faz em excesso.
Tudo que você faz em excesso provoca o seu desencarne prematuro, chegando à pátria espiritual como suicida indireto. Não sendo assim, a morte vai ser de acordo com o teu planejamento reencarnatório. E cada um tem o seu, vamos dizer assim, o seu oxigênio vital, vamos dizer assim, a sua energia vital para viver o tempo que solicitou na sua programação reencarnatória. Pediu para viver 90 anos. Ele vai ter todo o amparo para que ele possa chegar aos 90 anos. Claro, aí que entra o suicídio indireto, né? Se ele entra pelo caminho dos excessos, pela dependência química, pela cocaína, por exemplo, ele vai minar o seu corpo e vai desencarnar bem antes. E é o sofrimento que o espírito adquire assim que desencarna, percebendo que ainda tinha energia vital para mais 30, 40 anos. Aliás, esse é o desespero do verdadeiro suicida. Aquele que comete contra a sua própria vida, acabando com ela. Ele fez uma programação para 80 e se suicida aos 30. Não queira imaginar o sofrimento. Se existe inferno, seria mais ou menos isso. Um inferno moral, onde ele sente a cada instante, a cada segundo, aquela sensação do vazio quando se joga do abismo, da bala penetrando na têmpora, se jogando sobre os trilhos do trem, sentindo o corpo ser dilacerado. A cada segundo não existe sofrimento maior. E durante o tempo que viveria na Terra, ele fica ligado ao corpo, célula por célula. A célula do corpo somático com o do perispiritual. Não existe sofrimento maior. Daí a necessidade da gente orar muito, muito por esses espíritos que precisam muito do nosso carinho. A prece que chega a eles é como um bálsamo, aquela água que refresca. E eles sabem exatamente quando a prece chega, quando ela alcança aqueles companheiros. No estágio de adormecimento, que é o caso que muitos de nós deveremos passar no momento da transição, um pouquinho de repouso é conveniente para que possamos despertar com tranquilidade na pátria espiritual. Alguns podem dizer assim, mas como é que eu vou saber que a prece está chegando para mim? Primeiro que você sente um bem-estar, mesmo adormecido. E, conforme eu estava falando e não concluí, numa palestra do Divaldo, ele falou que pequenas caixas, como se fossem gravadores de mesa, recebem as mensagens que nós mandamos para os nossos entes queridos, fica guardado naquela caixinha, aquele gravador, e no momento certo, os enfermeiros espirituais acionam a caixinha e a gente ouve a voz do nosso amado, da nossa amada, do nosso filho querido, orando, pedindo por nós. Não tem coisa melhor, gente, você despertar ouvindo a voz amiga daqueles que ainda estão aqui na Terra. Portanto, Samson diz, é preferível uma morte aos 20 anos do que você viver e cometer os maiores delitos perante a justiça divina. E a lei de ação e reação é implacável, né? Vocês sabem disso. Nós sabemos, através dos romances, né? Dos romances espíritas, são vários que contam histórias assim, né? A mãezinha pedindo ao filho, a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, que o seu filho não vá embora devido a uma moléstia grave, uma doença terminal. E a mãezinha orando, e dizem os amigos espirituais, o Chico confirmava, que a prece de uma mãe abre, né? Abre as portas do céu, arrombam, né? Dizia o Chico, arrombam as porteiras do céu. E aí Jesus, sabendo que a mãezinha está sofrendo, tem merecimento, concede
junto aos amigos espirituais, mais um tempinho na terra. Os livros espíritas contam isso. Se a mãe soubesse o que iria acontecer nos próximos 10 anos, 15 anos, teria orado para que a alma do seu filho ficasse com Deus naquele momento. Porque era a prova dele passar por aquela dor, por aquela experiência dolorosa do câncer, ou de um tratamento que poderia se tornar terminal. Foi dado, então, mais um tempinho de vida, e depois, quando o espírito volta à sua normalidade na terra, ele começa a fazer coisas que envergonhariam não só a sua mãezinha, mas até mesmo os amigos espirituais e o anjo protetor que está ao seu lado. Era melhor que ele desencarnasse com 20 anos. A gente não sabe nada, pessoal. A gente não sabe nada. Aliás, é bom ser assim, né? É bom a gente não saber de nada, não lembrar de nada, porque se a gente lembrasse realmente de tudo, nós nem colocaríamos o pé fora de casa. Não teríamos coragem de botar o pé na rua. Por isso que temos que agradecer o que a gente tem. Aquela vida está complicada, sua, tá? Agradece. A minha casa é pequenininha, eu não tenho onde botar os meus filhos para... Agradece que ainda tem essa casa pequenininha, porque muitos que estão na rua, famílias de desvalidos, queriam estar sobre o seu teto. Eu não tenho o luxo que os meus vizinhos têm, que os meus amigos têm, eu só tenho essa comidinha para dar para o meu filho. Agradeça essa comidinha, porque muitos que estão na rua gostariam também de estar ao teu lado, com o teu carinho, com o teu amor, recebendo as migalhas que são suficientes para que você possa dar continuidade à sua trajetória. Bezerra, aquele quadro de Bezerra maravilhoso, quando depois de ter dado o anel, ter dado dinheiro, não tinha mais nada para dar, oferece apenas um abraço àquele irmão que vai ao seu consultório, sempre cheio, né? Consultório sempre cheio. E do lado os colegas da faculdade rindo, por isso que ele não vai ficar rico, ele só recebe pobre. Desde a época de residência, desde a época de faculdade, os seus colegas de faculdade, foram eles que denominaram Bezerra o médico dos pobres, não foram os espíritas não, viu? Foram seus colegas de faculdade. E morreu pobre mesmo, paupérrimo. E naquele dia ele não tinha o que dar, porque ele sempre passava para o seu paciente, não só a receita, mas o dinheiro para comprar remédio e alimentos. Quando ele foi trabalhar, assim que ele se formou, assim que ele começou a flertar com a homeopatia, ele começou a trabalhar na farmácia Travassos, lá do centro da cidade. Nessa época ele estava casado com a sua primeira esposa, e o combinado com o senhor Travassos, o farmacêutico, é o seguinte: ele iria consultar lá em cima e o Travassos continuava na sua farmácia lá embaixo. Todo o dinheirinho que entrava do consultório, Travassos guardava e passava para a esposa dele. Porque se dependesse do Bezerra, ele pegava assim: vem cá, quanto é que está sobrando na minha caixinha aí? Dá para esse senhor, para essa senhora, que ela precisa se alimentar. Ela não tem nem dia para comprar remédio. Mas assim era todo dia, não sobrava quase nada para passar para a esposa dele. E naquele dia ele só tinha um abraço para dar. E diz o seguinte: quando chegar em casa, abrace a sua esposa e os seus filhos também, mas com amor. E assim, o Senhor, que foi atendido por ele, desesperado, faminto, não tinha nada para comer, abraça a esposa e os filhos, e ele diz que
eu não sei de onde saiu aquela sensação em que eu não estava mais com fome, já estava satisfeito. Fomos dormir como se tivéssemos sido alimentados. E no dia seguinte, na primeira porta que eu bato para pedir emprego, a pessoa parecia que já estava me esperando. E hoje eu tenho condições de alimentar a minha família, dar uma condição de vida honesta, decente. Mas Bezerra morreu pobre. No seu enterro, apenas 25 pobres. Cadê o pessoal da vereança? Ele foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores, que era equivalente a prefeito da cidade. Cadê os colegas militares, na época que ele era oficial médico do Exército? Cadê o pessoal do dia a dia, do consultório, colegas de faculdade? A família sobreviveu 3 meses seguintes, porque, literalmente, Dias da Cruz, que era o presidente da FEB, em 1900, passou a sacolinha. Lins de Vasconcelos elaborou saraus, eventos para comprar alimentos para a esposa, a segunda esposa de Bezerra. A família não tinha nada em casa para comer. Mas Deus proveu tudo. Por isso que nós não temos que ficar em dúvida alguma. O espírita verdadeiro não tem que duvidar de nada. Ah, mas a saudade é grande. A saudade é assim, mas a tristeza não, pessoal. O desespero, o choro, não. A saudade eu senti agora domingo, mas senti tremendamente. Foi o primeiro ano, né? E dizem que depois é a mesma coisa. Quem já passou por essa experiência sabe que todo ano é igual. Dia das Mães, Dia dos Pais. Todo ano vai ser igual. Mas a doutrina é confortadora nesse sentido. Porque a gente sabe que foi na hora certa, ué. A gente vai desencarnar um dia, não tem que ir. Ah, mas foi com sofrimento? Era necessário. Por isso ele se preparou a vida inteira. E ele nunca esteve sozinho, eles nunca estão sozinhos. Estão sempre amparados. Sempre tem gente ali do lado, olhando, tomando conta. Quando nós não temos a oportunidade depois, em desdobramento, de a gente se encontrar na pátria espiritual. E logo no início desse item, que o nosso tempo já está acabando, Kardec chama a atenção quando Sanson escreve o seguinte: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheio de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Podemos ouvir isso lá fora de qualquer pessoa, menos de um espírita cristão como nós. Se nós somos espíritas, nós não podemos condenar Deus pela perda de um ente querido. No momento que for, no momento que seja, quem somos nós, gente? Quem somos nós para questionar Deus, a lei divina, o planejamento divino, as reencarnações que oportunizam a nossa evolução, nem que seja por um tempo específico? Se vocês tiverem merecimento, irão cedo. Para que ficar num planeta de provas e expiações? Num sofrimento, como ele diz aqui, em vez de vos queixardes, regozijai-vos.
quando praz a Deus retirar deste vale de miséria, é Sansão falando, deste vale de misérias, um de seus filhos. Não será egoísmo, e é mesmo, hein? Não será egoísmo desejar que ele aí continuasse. Não é egoísmo da nossa parte, não, fica mais um pouquinho, fica mais, ele sofrendo, e o espírito doido para ir embora. Por isso, a tal da melhora da morte. Por que existe a tal da melhora da morte? O pessoal fica igual urubu lá em cima, fica orando, não vai embora. Aí dá aquela melhorinha. Agora eu vou em casa tomar um banho. Quando vai, aí o espírito aproveita, pega as coisas e vai embora, pô. A turma, vamos embora, está na hora, já não tem ninguém aqui, vai. É assim mesmo que acontece. Ninguém aguenta aquilo, pessoal. Todo mundo em si, fica aquela vibração boa, né? Não, para o espírito não é. E ele está doido para ir embora. Por favor, deixa eu ir. Então vamos dar uma melhorada nele aí. Dá um passe lá, ele melhorou. Que beleza. Aí quando chega em casa, toca o telefone. O teu pai, a tua mãe acabou de desencarnar. Foi assim que você saiu. E alguns ainda reclamam, puxa vida, eu não deveria ter ido. Não deveria ter. A gente não sabe nada, pessoal. A gente não sabe nada. Entendam o seguinte, está tudo certinho. Tudo certinho. É só a gente não complicar. Tenta não complicar, que está tudo certinho. Aquilo que você acha que está ruim, é como tem que ser. A lei de ação e reação, como eu falei, é implacável, gente. Então, vamos deixar de ser um pouquinho egoístas. Vamos dar oportunidade àquele espírito. Você não ama aquele espírito? Então deixa ele estar liberto. E onde ele estiver, que é na pátria espiritual, aonde ele estiver agora, terá mais condições para te ajudar aqui na Terra. A gente pensa que é o contrário, né? Não, é lá que ele vai te ajudar, começando a te proteger daqueles amiguinhos, chamados obsessores, que não querem o teu bem, e ele te ama, vai continuar te amando, vai continuar a te proteger. Por isso que a doutrina é consoladora. E se muitos chegaram aqui pela dor, foi necessário, porque se não fosse isso, se não fosse aquela alfinetada que dói, que machuca, a gente não despertava e não ia procurar ajuda. Claro, eu gostaria, todos vocês gostariam, que toda a nossa família aqui da Terra, a família material da Terra, estivesse também na casa espírita. Mas não é assim que funciona, não. Às vezes nós somos os faróis sinalizadores da nossa casa. É ali que a gente tem que dar o testemunho. E esse testemunho, às vezes, machuca mesmo. Quando perguntas, críticas, zombarias, você que é espírita não pratica, eu sou imperfeito, pô. E se eu não estivesse na doutrina, eu seria muito pior do que eu sou hoje. Se eu sou ruim, se eu sou imperfeito, eu seria muito pior. E quem está do meu lado sabe disso. Mas aí vem as brincadeiras, né? Lá vai o padreco para o centro de novo. Não sai do centro, mas em casa não faz nada, olha aí. Não ama o próximo, não ama a família. E a gente não precisa fazer proselitismo, né? A gente não precisa fazer proselitismo. Muitos nem sabem a ajuda que a gente realiza, o porquê que a gente está saindo de casa naquele horário, aonde está indo. Os parentes que precisam sim da nossa ajuda, precisam sim, que são os próximos mais próximos, principalmente aqueles que estão dentro da nossa casa, que segundo Emmanuel, são muitas vezes inimigos do passado, que reencarnam ali com a bênção do esquecimento, graças a Deus, com a bênção do esquecimento. Então temos que ter mais fé. O que está acontecendo com a gente agora, nesse momento de transição, de dificuldade, é que nós estamos com pouca fé. Temos que ter mais fé. Deixa de lado, desliga um pouquinho a televisão, o rádio, que só traz coisa ruim, só traz notícia ruim.
Vamos conversar coisas boas. Vamos procurar comentar coisas boas. Vamos sair da frequência que eles insistem que a gente fique. E você vai ver que as coisas vão começar a ficar mais coloridas. Vamos sair desse contexto pesado, de só falar coisas ruins, assassinatos, crimes. Vamos fugir. Vamos procurar falar coisas boas, fazer coisas boas. Nosso tempo já terminou, fica aqui a nossa reflexão. Bendita seja a nossa doutrina, né? Consoladora, e que vocês, com certeza, ao chegar em casa, poderão dar o mesmo abraço que Bezerra deu àquele irmão, o mesmo carinho dado àquele irmão, e que esse mês todo nós possamos orar muito a Bezerra, esse grande amigo que renunciou um planeta de felicidades, porque ele disse: enquanto estiver um sofredor na face da terra, um necessitado na face da terra, eu estarei aqui ao lado dele. Recusou o convite de Celina, mensageira de Maria, dizendo: peça a Maria que me dê essa permissão. E ela deu: fique na terra o tempo que desejar. E ele então está conosco aqui esse tempo todo. Que Jesus nos abençoe e que possamos retornar em paz aos nossos lares. Muita paz a todos. Obrigado.